Ah, Pai amado, Senhor nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, tudo que temos, tudo que podemos, somente em Ti, Senhor. Por nós mesmos não podemos nada, Senhor. Como a Tua palavra diz, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Não podemos nem levantar da nossa cama se não é a Tua vontade, Pai. Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho. Abençoa o Tiago ali no trabalho dele, Senhor, que ele não se machuque, que ele consiga fazer tudo que tem que ser feito, conforme a tua vontade, ouvindo a tua palavra, Senhor. Nos abençoa aqui, Senhor, abençoa os irmãos que não puderam participar. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, Senhor, nosso trabalho, nossos filhos, Pai. Dê graça, Senhor, para ensinar os nossos filhos, Senhor, na tua palavra, porque quando eles crescerem, Senhor, sejam flechas, Senhor, lançadas nesse mundo que o Senhor já preparou para nós, Senhor. Entregamos esse estudo em tuas mãos e te pedimos, Senhor, que a tua graça, que teu Espírito, Senhor, a tua vontade esteja aqui com nós, Senhor, e que tudo que aprendamos, Senhor, fique gravado na nossa mente, no nosso coração e que não só aprendamos, Senhor, mas colocamos em prática, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, totalmente de ti, Senhor. Abençoa os irmãos que vão pregar e que o Senhor use, Senhor, a boca deles, Senhor, a mente, o coração, para que seja a tua palavra verdadeira pregada em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Bom, iniciaremos fazendo novamente a leitura do segundo mandamento. Diz assim, Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, nós vimos na última aula, no último estudo bíblico, os deveres vinculados ao segundo mandamento. E hoje nós veremos os pecados proibidos no segundo mandamento, os pecados que estão intrínsecos ao pecado do segundo mandamento. E a pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster, que é o nosso guia para esse estudo, diz: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, meus irmãos, esse texto de Mateus 15 é o próprio Jesus condenando a adoração baseada na invenção humana. A adoração, que ela não é ordenada por Deus, ela é uma adoração vã, pois ela desvia a autoridade da palavra para a tradição humana. Nós já falamos, meus irmãos, um pouco sobre isso na parte final da aula passada, no qual nós trouxemos, inclusive, alguns exemplos de como essa tradição tem influenciado nos cultos evangelísticos de hoje em dia. E, meus irmãos, isso daqui nada mais é do que, como já dito também, o princípio regulador do culto, certo? E Irmão, o que não for... Sim. desculpa interromper. Eu achei que você tinha terminado essa parte. Mas vale ressaltar também que vícios no culto, desvios rituais,
religiosos, ritualísticos, eles são transgressão do segundo mandamento, como nós estamos aprendendo, né? E o que isso significa, em uma palavra, em um pecado? Idolatria. Então, vamos entender os pecados de hoje enxergando que a quebra do culto a Deus, do princípio regulador do culto, é idolatria. E aí nós vamos perceber que não é só um errinho, é que esses problemas de adoração, eles não são só um probleminha, nós estamos desagradando Deus um pouquinho. Não, é idolatria, porque Deus não está sendo adorado da forma como Ele quer. Nesse sentido, essa adoração, que não é de acordo com o que Deus quer, ela é de acordo com o que outro Deus quer. Né? Se uma adoração ela não se enquadra nos padrões de Deus, ela está se enquadrando em outros padrões. E esse é o alvo dessa adoração, então, real, o alvo verdadeiro, é então o Deus a ser adorado. Então, que nós possamos entender que o desvio na adoração adequada de Deus é idolatria. É dizer com todas as palavras e adorar com todas as forças um outro Deus diferente, que não o Deus que foi apresentado para nós no primeiro mandamento. Perfeito, meus irmãos. Diante desse primeiro pecado, passemos para um segundo pecado intrínseco no segundo mandamento, que é o fazer qualquer imagem de Deus de todas e qualquer das três pessoas, quer anteriormente no espírito, interiormente no espírito, quer exteriormente qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Deuteronômio 4, 15 e 16. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. Meus irmãos, é fazer imagem de qualquer uma das três pessoas da Trindade. Deus é espírito e não pode ser representado por formas materiais. Pois isso limita sua glória e sua majestade. É muito comum, meus irmãos, e eu posso falar que é comum, mas eu estou me referindo a eu. Na minha infância, até hoje, se for pedir para eu imaginar Deus na minha mente, eu o imagino assim, um velho de cabelos e de barbas brancas. Talvez eu não consiga descrever o rosto dele plenamente na minha mente, mas eu consigo imaginar um velho de cabelos e de barbas brancas. Por quê, meus irmãos? Porque ao longo da minha vida eu tive contato com algumas coisas que me trazem essa imagem de Deus. Isso é um erro, isso é um pecado, porque, como já dito, Deus é espírito e ele não pode ser representado por formas materiais. Isso limita a glória e a majestade dele. E nesse texto de Daniel 7:9, Daniel descreve, o texto lá descreve Deus assim, como um velho de cabelos e de barbas brancas. Mas essa passagem nesse texto é uma visão simbólica e apocalíptica, não um retrato literal. É dessa passagem que provavelmente eles tiram essa figura de Deus. João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, meus irmãos, nós já sabemos, não tem corpo, não tem idade, não tem forma física, não tem textura, pouco cor ou traços. Para um ídolo, mesmo se for só mental. Essa imagem criada na nossa mente, dúbita no tempo e no espaço, cria uma versão humanizada de Deus e viola a sua
imaterial, como também viola a sua glória. Meus irmãos, então esses são alguns dos problemas que nós podemos meditar sobre a figura de Deus que é criada na nossa mente. Eu falei a minha em particular, mas eu acredito que cada um dos irmãos pode ter a sua. Quem já assistiu aqui os Simpsons, por exemplo, eles colocam Deus lá. Deus é o único que tem todos os dedos da mão, mas eles não mostram o rosto, só mostram ele lá, mas com os dedos da mão perfeito. Mas mesmo assim, é uma imagem materializada de Deus, e Deus não pode ser materializado. O Espírito Santo, meus irmãos, em Mateus 3,16, no batismo de Jesus, quando é narrado que o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba branca, nós costumeiramente também acabamos imaginando o Espírito Santo dessa forma, como uma pomba branca. Não que a gente vê uma pomba branca na rua e acha que é o Espírito Santo, mas se a gente pudesse descrever o Espírito Santo, talvez nós descreveríamos assim, como a imagem de uma pombinha branca. Mas o texto não diz que o Espírito Santo é uma pomba. E o texto diz que ele desceu como uma pomba. Foi uma manifestação temporária e simbólica, não uma autorrepresentação permanente. O Espírito Santo é Deus imaterial, infinito e sem corpo. Ele não é animal, nem luz, nem um fogo literal, como é narrado também em alguns textos da Bíblia. Fixar a imagem da pomba como a forma do Espírito Santo é transformar o símbolo momentâneo em um ícone permanente, o que ele não ordenou. Então, assim como Deus, meus irmãos, o Espírito Santo também não pode ser materializado, nem na nossa mente, nem qualquer tipo de material que seja palpável ao nosso tato e aos nossos olhos. E caminhando para a terceira pessoa da Trindade, Jesus. O Jesus europeu, aquele de quadros antigos, aquele clássico que todo mundo conhece, ou esse que está na moda de hoje, que é o Jesus do The Chosen, né? Aquela série que fala um pouco sobre Jesus. E esse é um ponto, meus irmãos, em que muitos hesitam. Entretanto, qualquer imagem de qualquer pessoa da Trindade é proibida. Mas por quê? Aqui, por exemplo, nós podemos pensar que a imagem de Jesus, em relação às outras da Trindade, é diferente, visto que Jesus de fato encarnou. Teve sim uma aparência física e de fato pessoas o viram, o contemplaram, diferente de Deus e do Espírito Santo, que não assumiram nenhum tipo de corpo físico. Então, levando em consideração essa ideia, parece que Jesus poderia sim ser materializado, porque de fato ele se encarnou e viveu entre nós. Ocorre que Jesus é, ao mesmo tempo, humano e divino, em uma só pessoa. A imagem usada é apenas a imagem humana. Ao contemplarmos a imagem da humanidade de Jesus, automaticamente nós atrelamos essa imagem à pessoa divina de Jesus. Não podemos separar o Jesus homem do Jesus Deus. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João continua no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus irmãos, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus, homem, Jesus, Deus. Não podemos separar as duas naturezas do Cristo. Colossenses 2,9. Do princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Plenitude divina no corpo humano. Deus e homem no corpo humano de Jesus. Esse é um primeiro ponto, meus irmãos. Eu não sei, particularmente, se os irmãos já refletiram sobre isso. Eu já acreditei que a imagem de Jesus não haveria problema de se materializar, porque ele já tinha sido encarnado. Mas não, meus irmãos, porque a imagem de Jesus é somente humana. Jesus, como uma divindade,
é impossível de materializar. Outro ponto é que a Bíblia não traz descrição da aparência de Jesus. Não aquele Jesus que a gente vê, o europeu ou do The Chosen, ele não é o verdadeiro Jesus, né? Como ele foi. Deve ter todas as oportunidades. Ó, Deus, ele teve todas as oportunidades de permitir essa descrição da aparência de Jesus, sem seu nascimento, na sua vida, no ministério, na cruz, na ressurreição ou na ascensão. Mas Deus não deixou qualquer descrição física, porque ele não queria que fizéssemos imagens, como é feito hoje em dia ao longo de toda a história. A ausência de descrição física, ela impede que tentemos reconstruir o que Deus não revelou, meus irmãos. A única descrição existente está no texto de Isaías 53:2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. E toda imagem altera, meus irmãos, os afetos. Mesmo que nós não adoramos a imagem que nós temos na nossa mente, essa imagem molda os nossos sentimentos, molda a nossa imaginação, molda a nossa ideia do Cristo, cria um Cristo sentimentalizado, substitui a fé pela visão, enfraquece a confiança na palavra. Enfim, meus irmãos, nós, por mais que não adoremos essa imagem, ela traz uma influência negativa na nossa vida. Como diz João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos, e Cristo é visto pela fé, não por arte. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. E Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, algum comentário em relação às imagens da Trindade? São duas coisas, assim, ó. Nesse mandamento, ele fala assim, né, como tu falasse ali, assim, de imaginar Deus, né, como tu falasse dos Simpsons ali, esse mandamento, ele não te dá uma abertura nem para a gente imaginar. O que tu imaginou, tu já pecou. Já começa nesse sentido, né? Que a gente acha assim, não posso adorar. Não, nesse segundo mandamento, não é construir, é tu pensar, né? Ele é muito intenso. É por isso que ninguém consegue não pecar. É uma coisa, né? A respeito, quando eu estudei esse segundo mandamento, né? Aí eu tenho um filho de 11 anos, aí eu falando sobre isso, que a gente não podia fazer imagem de Cristo, o Cristo também, né? Pessoa. Aí foi até pegar para vocês ali. Aí ele mesmo foi lá, só um pouquinho, pai. Aí ele foi lá e trouxe as Bíblias dele, né? Temos que colocar isso aqui tudo fora, né? Porque isso aqui não é Jesus. Claro, temos que botar tudo fora. Eu tô com elas aqui para fazer um vídeo falando sobre isso, né? Ele tirou tudo que ele tinha de imagem, que eu tinha um monte de bibliazinha dele de Jesus, né? Ele tirou tudo, né? E hoje, eu já ensinava antes, mas agora sim, né? É intensamente palavra, 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 e é o que está moldando o caráter dele, né? É a palavra. Então, a gente, né? Mas esse mandamento não te dá nenhum aval de pensamento, né? Se eu imaginar como Deus é, eu pequei, né? Então, É verdade. é desse jeito. E o Espírito Santo, né? Como na pomba, é uma representação, mas ali em João 3, Jesus diz, né? O que é o Espírito Santo? Ele é um vento impetuoso, ele é um furacão, ele não tem nada a ver de mansinho, como uma pomba. Ele faz o que ele quer, vai para onde quer, salva quem quer, entra em quem quer, ele faz o que ele quer, né? Então, a gente que tem esses imaginários, porque nós somos, né, humanos, né? E a aparência de Cristo em Isaías 53 é o que é? Não é que ele não tinha aparência nosso humano, a Cleita está mostrando ele na cruz. Porque na hora que ele se fez pecado na cruz, ele não tinha aparência bonita, né? Porque ele se fez pecado. Porque a gente não tem como imaginar como Cristo é, né? Então, são coisas assim, é bem fácil da gente depois que entende isso aí, mas enquanto a gente não, nosso entendimento não é aberto, né? Nós queremos imaginar Deus de tudo que é jeito, né? Mas É verdade. muito Nós intenso. limitamos Deus na nossa mente, né? Todo o tempo. Irmão Wesley. Né? E que essa não é só uma limitação de Deus,
só. Qualquer limitação, o irmão Michael até compartilhou hoje no Instagram, que qualquer atributo de Deus que é retirado, todo ser dele é perdido. Então, qualquer Maculado, né? aspecto de Deus que é retirado, vamos pensar que Deus tem 100 características. E se uma delas é tirada, ele não é mais Deus. Agora, a imagem não é nem isso. Essas imagens que nós fazemos, físicas e mentais, elas são, às vezes, um aspecto de Deus. Enquanto nós desprezamos 99. Então pensem, é ainda pior. É ainda pior. E, Então, por isso, não, e quando nós fazemos a imagem, desculpa, irmão, mas quando nós materializamos Deus, nós, na verdade, quebramos todas as outras, porque ele não é matéria também, né? isso está totalmente ligado ao atributo da espiritualidade de Cristo. As descrições de Deus da confissão de fé dos catecismos começam com Deus é espírito, eterno, imutável, mas começa com Deus é espírito. Essa é uma grande característica que diferencia Deus de toda a sua criação, que não é só espírito. Nós até temos um aspecto espiritual também, mas Deus é espírito. E qualquer ícone representa a quebra da espiritualidade e material, e mesmo se for imaterial, representa a quebra dos atributos de Deus, a quebra da imagem perfeita e do ser perfeito e completo de Deus. Deus é completo. Algo que eu queria destacar também é a conexão que talvez não é tão clara, pode não ser tão clara para quem vai nos assistir depois. Ora, mas tá falando de imagem ao mesmo tempo que tá falando de culto? Qual é essa relação? E tá tudo completamente ligado, né, meus irmãos? Eu olho para o irmão Michael e eu posso citar algumas características dele, né? E eu posso citar, na verdade, coisas que agradam o irmão Michael, né? Eu posso citar diversas coisas que o agradam. Então, a adoração ao irmão Michael representa aquilo que ele é. Então, eu posso caracterizar o irmão Michael por aquilo que ele gosta, pela forma como ele gosta de ser adorado, de ser agradado. E olhando por esse aspecto, Deus, ele é composto, Deus, ele é o que ele se revela, quem ele se revela na adoração. Então, o Deus que se revela na forma como ele quer ser adorado, esse é o Deus completo. Então, qualquer deturpação de elementos de adoração a Deus, qualquer questão, representa essa quebra do ser de Deus, esse fracionamento do ser de Deus. Não só no atributo da espiritualidade, mas em qualquer outro dos seus atributos. Porque quando nós fazemos uma imagem físico-mental, além de, como eu disse, nós separarmos uma característica de Deus específica, geralmente essa característica é a nossa característica. Geralmente é aquilo que nós queremos que Deus seja. E às vezes não é de fato aquilo que ele é. Então, eu só queria destacar que a adoração está totalmente ligada à idolatria. A adoração está totalmente ligada à construção de imagens e de ícones de Deus, ainda que sejam mentais. Porque, como eu disse mais cedo, quando eu adoro de uma maneira inadequada, eu não estou adorando o Deus completo. Eu estou adorando um Deus falso, um Deus criado. Então, eis a gravidade da quebra do segundo mandamento, diante do primeiro, diante do Deus revelado, do Deus único e verdadeiro na nossa face, na nossa cara. Esse é o grande problema, e como o Michael disse, que nós quebramos, obviamente. Nossa mente, nosso coração está cheio de imagens de Deus. Está cheio de aspectos de Deus. Se eu enxergo o Cristo como o Cordeiro, isoladamente, e não como leão, ou como todas as outras representações bíblicas do Cristo, e como Espírito que desceu como pomba, mas também como fogo, também como vento impetuoso.
Se eu isolo qualquer um desses aspectos, eu perco a totalidade do ser de Deus. Então, daí que parte a idolatria. Do ícone diretamente e também de uma falsa adoração que está sendo direcionada a um ícone, a um Deus falso. Só rapidinho, assim, que nem eu falei até pro Williams mais cedo ali, né? Porque, assim, a escolha de Deus, né? Que ele tem os eleitos, né? Ele tem os réprobos, né? Se a gente tivesse a opção de, depois, agora, assim, ó, eu não quero mais ser salvo, né? É lógico que isso aí a gente não conseguiria se nós fôssemos salvos. Mexeria no atributo de mutalidade de Deus. Então, se Deus escolheu, ele diz que escolheu antes da fundação do mundo. Quando ele escolheu, foi uma decisão que ele tomou. E essa decisão que ele toma, como ele é imutável, não vai ser a nossa decisão que vai mudar a decisão de Deus. Aí Deus não existiria. Então, um Deus arminiano, ele ficaria nesse Deus sem o ser de Deus. Tira um atributo dele, né? Tirou um atributo de Deus, só que, infelizmente, as igrejas não estudam atributos de Deus, né? E aí isso aí mexe com tudo. Mexe com toda a teologia que não existe. É uma igreja assim, a gente está indo contra tudo. A minha briga aqui em casa com a minha esposa, que a gente fica assim, né, que ela tá no elástico ali de arminianismo. Eu não sou nem arminiana, nem calvinista. Eu digo, não existe isso, né? Aí, é porque assim, eu mesmo, no meu posicionamento, eu sou contra tudo. Nós aqui, três, somos contra tudo. Imagina assim, hoje eu estou de uma igreja, dentro de uma casa, com 3 famílias. E para mim, igreja. E uma igreja da Lagoinha lá, que tem 10 mil pessoas, não é igreja. Então, a gente é contra tudo. Eu cantar um louvor na igreja é errado. Aí eu cantar só salmos é o correto. Ah, não, mas quem canta não está adorando Deus do jeito que tem que ser adorado. A gente é contra tudo. E aí né? Hoje eu sou desse jeito com convicção. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho certeza de que Deus quer ser desse jeito. Mas as pessoas são totalmente contra a gente, né? A gente é odiado. É verdade. Mas estranho seria se todos nos amássemos, né? Todas as pessoas da Bíblia foram Irmão, perseguir uma boa vida, mas a maioria, sim. só mais uma questão, que o mesmo princípio regulador do culto, quando nós falamos sobre a adoração, de que Deus só pode ser adorado da forma que ele prescreveu, foi evidenciado aí na sua explicação dos ícones e imagens das 3 pessoas da Trindade. Isso é princípio regulador. Isso Deus não é o que você acha que ele é. Ele é o que ele é. Deus é o que é. Ele não é aquilo que você desenvolve, e sim o que parte dele próprio. Então, não se pode fazer imagens de nenhuma das 3 pessoas da Trindade por causa do princípio regulador. Porque Deus exigiu que ele fosse adorado somente em espírito. Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. É maravilhoso. É maravilhoso, realmente. Um terceiro pecado proibido no segundo mandamento: toda adoração dela ou de Deus nela ou por meio dela. Esse dela se refere ao segundo pecado que nós tratamos anteriormente, que é A imagem, né? a, A a imagem. imagem. Isso, a imagem ou semelhança da Trindade, certo? Então, Mas toda percebam que adoração. não é só adorar. O fazer, nós acabamos de discutir muito, muito, muito sobre o fazer. E às vezes o nosso pensamento quanto à idolatria fica bitolado no adorar. É a questão, por exemplo, do católico que vai tentar se defender falando sobre a adulia. Não, não é adoração, é veneração. Pega essas conversas fiadas que não faz nenhum sentido. Mas mesmo se a diferenciação entre adoração e veneração for adequada, o que não é, for correta, o que não é,
O fazer já é um problema também, né? A adoração não prescrita já é um problema. O fazer sem a permissão para fazer já é um problema. E aí agora o mais óbvio, a adoração dela, ou pior, ou de Deus nela, é aquela questão da intenção do coração, né? O William vai falar. Exatamente, meu irmão, exatamente. O segundo pecado trazido é o fazer, e aqui é o adorar o que foi feito. Ou até, como mesmo disse, adorar Deus no erro, o falso Deus, por meio dessa falsa adoração. Romanos 1, 23 e 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O pecado central, meus irmãos, trazido nessa questão em relação à adoração, é a troca do Criador pela criatura, seja em forma de imagem ou em qualquer outra prioridade. É a adoração, meus irmãos. Aqui, nós também cometemos esse pecado, não só esse, como todos os outros. Somos pecadores. Mas o ponto aqui é que nós criamos uma imagem de Deus e adoramos esse Deus. E muitas das vezes até com boa vontade no nosso coração de tentar fazer a adoração da forma correta. Mas pecamos em não observar como de fato é essa forma correta. E acabamos adorando um Deus que nós mesmos criamos. E acabamos adorando, na verdade, a nós mesmos. Porque nós adoramos como nós queremos adorar. E este é o problema vinculado a esse terceiro pecado vinculado ao segundo mandamento. Olha a questão daquela questão da intenção do coração, né? É isso aí que esse terceiro ponto está dizendo. Quando, por exemplo, nós vamos apontar alguma inadequação ou infidelidade litúrgica, por exemplo, e a pessoa pode falar, não, mas eu estou dando o meu máximo, eu estou adorando com o meu coração, a minha intenção não é desonrar a Deus. E aí o Tiago, mesmo uma vez ele nos explicou, nós estávamos discutindo sobre o sacrifício de Caim e Abel, né? E é esse o aspecto. O que é mais importante? É o coração ou a forma? Um coração que adora ou a forma? E é ambos, né? Ambas as coisas estão alinhados. Se eu tenho um coração que deseja adorar, ele vai desejar adorar da forma correta. E se eu adoro da forma correta, essa adoração também só faz sentido, ela só procede de um coração que realmente ama a Deus. Então, nesse sentido, quando Deus está sendo supostamente adorado por uma forma não prescrita, esse argumento é muito comumente utilizado. Ele é comumente utilizado. De que, não, mas o que vale é a intenção. E aí nós vemos que, na verdade, não, meus irmãos. Uma intenção desconectada da forma adequada, ela está ferindo o segundo mandamento. Deus não pode ser adorado em imagens falsas. Deus só pode ser adorado espiritualmente nele próprio, né? Então, não tem essa de que o que vale é a intenção ou de que todos os caminhos levam a Deus, que é a bandeira da religião mundial, né? Do catolicismo ecumênico, por exemplo, de que todas as bandeiras levam a Deus, todas as bandeiras, todos os caminhos levam a Deus. Então, o Islã, os católicos, os protestantes, outras tradições cristãs, as seitas, as heresias, todos os caminhos levam a Deus. E aí nós estamos percebendo que, na verdade, não.
o Deus verdadeiro, ele só é adorado verdadeiramente na sua própria imagem espiritual, né? Só que aí entra um questionamento também, e desculpem me alongar, mas isso é muito comumente levantado também contra nós, que é a dureza na defesa de um culto fiel ou de uma adoração correta, ou contra o catolicismo romano e suas imagens, que na nossa realidade mesmo, até sendo chamados de neopuritanos, né, é que essa ideia ela é rejeitada e nós somos tratados às vezes como sem amor, né, como irmãos que não têm amor. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esses apontamentos, eles não são pessoais, como a gente às vezes trata aqui sobre o arminianismo, outras heresias, não são apontamentos pessoais. Nós não queremos dizer que quem cultua inadequadamente, e eu abro um parêntese, nós também cultuamos inadequadamente da nossa forma. Certamente diversos erros nós ainda cometemos, né? Então quando nós apontamos um erro, não quer dizer que quem cultua inadequadamente está condenado ao inferno diretamente. Não. Pode ser um cristão que está falhando mesmo na adoração a Deus, como nós também falhamos, né? Então, só para retirar também esse título de julgador sem amor, que pode vir também para o lado de quem se esforça para cumprir o segundo mandamento, especialmente no que diz respeito ao culto a Deus. Perfeito. Bom, um quarto ponto a ser abordado sobre o pecado é fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencentes. Gálatas 4:8. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Deus exige adoração e lealdade exclusivas. E aqui, meus irmãos, nós podemos falar sobre o conhecimento de Deus. Quando nós vimos os atributos de Deus nas nossas aulas da Confissão de Fé de Westminster, nós vemos o quanto é necessário conhecer Deus para o adorá-lo adequadamente. E aqui o apóstolo Paulo diz para nós, naturalmente servindo outros deuses e ferindo, quebrando, destroçando o segundo mandamento. Então nós precisamos, meus irmãos, conhecer o verdadeiro os nossos deuses imaginários. Deus exige adoração e lealdade de forma exclusivista. Todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção e por qualquer outro pretexto. Pecado. Bom, Deuteronômio, sim. Sobre o pecado anterior, só uma consideração. A deuses imaginários, deuses de mentira. Pode-se refletir, alguém argumentar também, pô, qual que é o problema? Ele nem existe. Que mal eu estou fazendo? Se ele é falso, qual que é o problema? Qual que é o problema de eu manifestar adoração a um pedaço de gesso se ele não existe? E aí, isso não procede, né? O simples fato de fazer, ainda que o Deus seja inexistente. Isso Errado. quebra o segundo mandamento e o primeiro, porque Deus não está sendo reconhecido como o único e verdadeiro Deus, né? Então, só esse comentário que
ainda que o Deus seja imaginário, e muita gente pode argumentar que isso não teria problema então, né? Que mal há? E há mal, porque Deus é único, eterno e imutável. Certo, perfeito. Então, meus irmãos, todas as invenções supersticiosas que corrompem o culto de Deus, que acrescenta ou que tira, que é inventada ou adotada por nós, recebida por tradição, título de antiguidade, costume, devoção, até a boa intenção do coração ou qualquer outro pretexto. Tudo isso, meus irmãos, é pecado. Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deus proíbe alterar a revelação dele. Nesse contexto, dessa passagem de Deuteronômio, ele está regulando exatamente como ele deve ser adorado. Se Deus não mandou, não pertence ao culto. Esse é o princípio regulador do culto. E nós tanto dizemos. Colossenses 2, 21 ao 23. Não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todos parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor senão para a satisfação da carne. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele condenou o ascetismo inventado. Não toque, não prove. Ele condenou a autoimposição de regras religiosas. Foi condenado o culto voluntário, que é o culto, nesse caso, inventado, não ordenado. E foi condenado às práticas que parecem espirituais, mas que não têm valor. Meus irmãos, aqui vale também a gente ressaltar que o apóstolo Paulo está falando acontecia na época dele, mais precisamente ali na igreja que ele direcionou essa carta. A Confissão de Fé de Westminster ressaltou isso mais uma vez, porque aconteceu na época dela, por meio da Igreja Romana, e hoje, meus irmãos, nós vemos que também tem acontecido dentro do próprio meio evangelical. E o que o apóstolo Paulo diz aqui aos Colossenses são exatamente as invenções supersticiosas que o catecismo fala. Invenções supersticiosas são qualquer prática religiosa criada por homens, não ordenada por Deus, mas introduzida no culto como se fosse aceitável, como se fosse algo útil, espiritual ou algo piedoso, meus irmãos. No culto, Deus aceita apenas o que ele ordenou, nada mais, nada menos. Isso, como já dito, é o coração do princípio regulador do culto, meus irmãos. Então, são problemas que têm se arrastado e continuarão se arrastando até o findar dos tempos. Mas o nosso Deus, ele é claro. Somente o que ele ordenou deve ser utilizado para o adorar. Irmão, Sim. O capítulo 21 da nossa Confissão de Fé, ele traz algumas palavras duras. Ele fala que o culto a Deus deve ser livre das invenções humanas e das sugestões de Satanás. E como nesses pecados aí foi demonstrado pelo Catecismo Maior, às vezes as sugestões de Satanás, elas vêm com a roupa da tradição. Elas vêm com a roupagem de tradição, de tradicionalismo, de eu faço desde que eu nasci. Mas é assim, desde que eu me entendo por gente, é assim. Mas sempre foi assim. E aí nós perdemos um grande lema da reforma, que é o Ecclesia Reformata et sempre reformanda est.
que a igreja reformada está sempre sendo reformada, não sendo modificada, mas sendo, mas voltando às escrituras, não é mesmo? Então, um grande problema aí pode ser também, no meio da nossa vida, é o tradicionalismo. Que Deus nos livre disso. Amém. Amém. E só Outra. um outro aspecto também, irmão. Você falou sobre o catolicismo romano e a reforma protestante. Muita gente, quando pensa em reforma protestante, pensa em 95 teses de Lutero ou pensa nas doutrinas da graça, né, os 5 pontos do calvinismo ali contra a remonstrança. Ou seja, indulgências e os 5 solas e soteriologia das doutrinas da graça. Só que um grande tema da reforma protestante é caríssimo, caríssimo para os reformadores, era o culto. Era o culto. Eles viam a missa católica com diversos acréscimos humanos e sugestões de Satanás, com base no princípio normativo de culto. E eu não sei se na última aula nós falamos sobre isso, mas enquanto os reformados defendem um princípio regulador do culto, os católicos romanos e os evangelicais defendem o princípio normativo de culto, que é o contrário, que é aquilo que não é proibido é permitido. Então, nós podemos cultuar vestido de Batman, como diz o pastor lá da Manancial de Natal, né? Nós podemos vestir lá de qualquer coisa, enfim. Esse é o princípio normativo de culto. E o princípio normativo de culto era o que a Igreja Católica praticava. E percebam que é o que a Igreja moderna tem praticado. Quantas coisas em comum os evangelicais têm com os católicos romanos. Então, um assunto muito caro na Reforma Protestante foi o culto, queridos. Um culto simples. Todos aqueles elementos complexos e pomposos naquela pompa católica romana que os anglicanos mantiveram, foram retirados pelos reformadores. A ideia foi essa. Foi um retorno ao culto adequado das Sagradas Escrituras. E tudo que foi acrescentado foi retirado. Então, nós estamos tratando do segundo mandamento em novembro, pós-mês da Reforma Protestante. Com muita tristeza, nós passamos o mês passado falando, às vezes, de 5 solas, de 5 pontos e tal e coisa, sem refletir no resgate do culto reformado que a Reforma Protestante tanto lutou, né, contra os católicos romanos e contra os anglicanos também. Continuando, o outro ponto a ser tratado é o pecado vinculado à simonia. E a simonia? É o pecado de tentar comprar, vender ou comercializar coisas espirituais, dons de Deus, ofícios e bênçãos, como se fossem produtos humanos. Atos 8, 18 e 19. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Esse Simão aqui é o mago, e ele tentou comprar o dom do Espírito Santo, ilustrando essa simonia que é pecado, é proibida. A tentativa de comercializar ou manipular as coisas sagradas de Deus é um grave pecado contra a pureza do culto, meus irmãos. A Igreja Católica praticava a venda de indulgências, a venda de cargos eclesiásticos, o comércio de relíquias, e hoje não tem sido diferente no meio evangelical, principalmente nas igrejas neopentecostais. Coisas divinas não podem ser negociadas. E os irmãos também vão se lembrar daquela passagem clássica que Jesus se depara com essa simonia
na porta do templo e ele derruba tudo, destrói tudo, porque é o próprio Deus vendo ali o pecado sendo praticado na própria casa do Senhor, né? Irmão, Outro eu ponto, posso destacar também um outro problema moderno, uma simonia moderna. Não sei se os irmãos vão concordar, mas me parece que é a, a comercialização de cursos teológicos. Não que a venda de cursos seja um problema, mas parece que é simonia o que acontece. Sabe, que a qualquer custo, vender os ensinos bíblicos e teológicos a qualquer custo, ao custo do ecumenismo, parece simonia. Esses teólogos mais famosos do Brasil, que dão a mão até pro demônio, né, se precisar, para venderem cursos, né? Parece simonia, sim, também, né? Não sei. não, verdade, verdade. E outro ponto que a gente também pode destacar é aquela pessoa que cobra para poder expor a palavra do Senhor num culto, por exemplo. Nada mais é do que simonia, né? Nada contra se os irmãos quiserem ofertar para abençoar a vida do irmão, mas comercializar a exposição da palavra do Senhor é gravíssimo, meus irmãos. Outro ponto, o sacrilégio, outro pecado. Sacrilégio é tratar como comum aquilo que é sagrado, ou se apropriar do que pertence a Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O povo, meus irmãos, estava deixando de entregar o que Deus havia ordenado, como parte do culto e da aliança. E isso é roubo contra o próprio Deus, sacrilégio. Sacrilégio, como reter dízimos e ofertas, profanar sacramentos, usar bens da igreja como enriquecimento pessoal, desrespeitar aquilo que Deus ordenou como santo e desprezar o culto ou manipular coisas sagradas, meus irmãos. Isso é o sacrilégio, negligenciar o que Deus declarou sagrado. E nós também podemos ver o quão comum isso é. O quão comum isso é. Existem vários pastores, né, que são denominados, se dizem pastores, que são bilionários, cheios de procedimentos estéticos e a gente vê, meus irmãos, que esse enriquecimento pessoal, utilizando-se da igreja, isso é um roubo ao próprio Deus. E a gente vê aqui também, meus irmãos, a profanação dos sacramentos. Quando um sacramento ele não é feito da forma correta, é um sacrilégio, meus irmãos. É pegar o que Deus fez e fazer a nossa maneira. Então, nós estamos diante de um pecado gravíssimo que também tem nos assolado dia a dia, principalmente, volto a dizer, nesse meio cristão brasileiro. Meus irmãos, me parece que está ligado com o quarto mandamento também, a quebra do dia do Senhor. Tratar como comum aquilo que Deus declarou como sagrado. Então Deus, ele nos dá o dia do Senhor como uma forma de adoração correta a Ele, e nós tratamos o dia do Senhor como um dia comum. Parece que isso é sacrilégio. É O William verdade. falou, o William destacou sobre os sacramentos, né? É tratar a ceia do Senhor como o pessoal de 1 Coríntios estava fazendo, os irmãos lá de Coríntios estavam fazendo, como uma comilança e bebeção comum. Tratar o culto a Deus também
como algo comum, né? E às vezes isso acontece, meus irmãos, conosco, quando a gente, por exemplo, chega num culto e não se porta com reverência, aguardando o culto começar. Geralmente a gente fica conversando, né? Conversando, batendo papo, até começar. Isso representa em nós falta de reverência por aquilo que é sagrado, que é o culto a Deus também. A gente acaba tratando como comum, não é? Na prática, o que nós estamos dizendo é que aquilo ali é mais uma palestra, é mais uma reunião comum. Então, me pareceu mesmo que, além dos sacramentos, o próprio culto e o dia do Senhor, parece que nós cometemos sacrilégio, porque são coisas sagradas, não no sentido estrito, no sentido amplo, que Deus mesmo separou como ordenança, e nós tratamos essas ordenanças espirituais, religiosas, como algo comum. Só um adendo rapidinho também no mesmo tema, assim, é que tem isso aí que o Wesley falou, e assim também, ó, a gente tinha, né, como referência de inicial, assim, quando a gente começa a estudar a palavra, né, mais, tipo assim, tipo um Nicodemos, né, tipo um Hernandes, que no início a gente foi, né, entrou né, nesse meio reformado por meio deles, assim, né. Tá, o Hernandes a gente não tem que falar mais, né, mas assim, o Nicodemos agora, não sei se vocês viram, tem um grupo de... Aí Palfa, ela se desvirtuou totalmente, assim, né, e aí os cultos deles é completamente diferente, são shows também, assim, né? Agora tem uns grupos de jovens deles lá, e é no meio do culto, eles dizem assim, não é culto, mas eles cantam no culto, eles se apresentam no culto, né? Então, a gente não pode tirar fora, né, do culto. E aí, não sei se vocês viram os vídeos que o Nicodemos fez sobre isso aí. Chegaram a ver? Não cheguei a ver, não. Perdeu, Não, assim, nem vi, não. eu também não vejo, eu não sigo ninguém, e aparece no do Michael Lima, do meu, aparece lá umas coisas, né? Aparece, então, assim, vou botar para vocês ver depois aí no grupo. Perderam a credibilidade total, entendeu? As Não vi, pessoas, não quero ver, tenho raiva de quem viu. não, mas tu vê para ficar com raiva também, que não ficamos os dois com Isso. raiva, tá? Assim, ó, perdeu a credibilidade, hoje eles estão com a palavra assim, ó, eles estão chamando nós de neopuritanos, porque a gente quer a palavra, né? Essa que é a realidade. Nós queremos voltar à palavra de Deus, que é o que se achava, né? Só que hoje nós somos considerados ruins, né? Assim, né? Nós não consideramos ninguém crente, né? As pessoas elas não querem mais Deus, criaram um Deus para elas, e a gente está lutando para defender o Deus verdadeiro, né? Que era para toda a igreja fazer isso, né? E esses homens de Deus que, né? Creio que Deus vai trabalhar na vida deles. Eu não acredito assim que, né? Não vai acontecer nada, porque quando vocês começarem a estudar o pós-milenismo, então vocês vão ver que tem muita coisa para acontecer. Não é do jeito que nós aprendemos, né? Então, eu creio que Deus vai transformar eles, né? Como nos transformou, né? Porque eles perderam o respeito, pessoal, à palavra de Deus. Está completamente, está banalizado. Iago nem se fala, né? E o que eles chamam aqueles três, né? O Iago, o, 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 o Bibo Fontana. e o Vitor Fontana. Virou uma piada. E agora esses grandes, assim, que vão botar o único, ainda estava um pouco assim, né? É o Nicodemos, aí agora o Nicodemos já entrou na linha deles. Tu olha esse vídeo do Nicodemos, na página dele, tá? É um Iago, tá? Tu te apavora. Então, tá difícil, assim, então a gente está contra, que nem eu falei, a gente está contra tudo, né? A gente está contra tudo e todos, né? E aí mas por quê? Porque a gente quer a palavra de Deus somente, que é o que foi que a reforma fez, né? Tudo isso aqui que nós estamos dizendo hoje sempre teve. A reforma veio disso, não é somente isso, né? Porque eles creem em tudo isso que a gente acredita, só que eles creem a mais, né? Então é o tirar esse a mais, né? E a gente quer voltar para a palavra. E aí as coisas estão indo tudo ao contrário, né? É o que a Tá Bíblia diz, né? complicado. Tá complicado. É verdade. Mas depois você manda lá para a gente poder Pô, contemplar tá com o raiva comigo aí. seu Nicodemos lá. E, por fim, meus irmãos, em relação
aos pecados intrínsecos no segundo mandamento é toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e às ordenanças, meus irmãos. É deixar de dar a atenção, a prioridade e obediência ao culto público e às ordenanças que Deus. Alguns exemplos mais para frente. Ó, Mateus 22, 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram para. Nessa parábola do banquete, a recusa dos convidados revela a indiferença espiritual. Eles colocam trabalho, interesses pessoais e rotina acima do convite do rei, de acordo com a parábola. E negligenciar o culto é agir como quem não faz caso da voz de Deus. E eu tomei a liberdade de trazer alguns exemplos práticos, meus irmãos. Então, não ir ao culto por preguiça ou por descaso, ou ir ao culto, mas sem a reverência adequada, como nós já vimos anteriormente, ou desprezar a pregação da palavra, ou tratar o culto como algo opcional no dia do Senhor, impedir os outros de adorar, criar obstáculos, zombaria, resistir às ordenanças que Deus ordenou. Tudo isso, meus irmãos, negligenciar o culto é quebrar o segundo mandamento, porque é recusar-se a prestar culto como Deus requer. Como Deus requer. Atos 13, 45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava. Quando a gente volta aqui, nós vemos que é a negligência, o desprezo, impedimento e a oposição ao culto. E aqui em Atos 13, 45, nós vemos se encheram de inveja, contradiziam Paulo e blasfemaram. E aqui aparece não só a negligência do culto, mas a oposição ativa ao culto e à pregação da palavra. E a reação é de resistência ao que Deus está falando por meio da palavra dele. Oposição à pregação, zombaria, críticas maliciosas ou impedir o avanço da palavra é quebrar, meus irmãos, esse mandamento. Algum comentário? Um pecado comum contra este mandamento, também, que eu trouxe para nós refletirmos, é o formalismo, onde a adoração se torna um ritual vazio, sem a verdadeira devoção do coração. Meus irmãos, nós, por mais que temos essa boa vontade, como nós mesmos já lemos, queremos fazer as coisas da forma correta, temos boa intenção no nosso coração, mas nós estamos cometendo, ou nós estamos sofrendo um risco de cair no ritual, bem como os católicos romanos, meus irmãos. Algo vazio, algo mecânico, algo vão. E nós precisamos de voltar os nossos olhos e a nossa mente para o Senhor, para que possamos, de coração realmente, sermos devotos a Deus e fazer as coisas como devem ser feitas. Mas nós precisamos de ter essa cautela para tudo que nós estamos tentando fazer da forma correta não se tornar um ritual vazio. Meus irmãos, e isso fica muito claro para mim aqui em casa, porque às vezes eu vou cantar um salmo, mas eu não presto atenção no que eu estou cantando, meus irmãos. E como meu irmão também já disse sobre isso, às vezes a gente que toca e canta distrai. Meus irmãos, mas mesmo se eu não estiver tocando, mesmo cantando ali, eu fico disperso e eu não faço a adoração como deve ser, faço uma repetição, sabe? Então, isso mostra pra gente o quão pecador nós somos
por mais da boa intenção do nosso coração. Nós precisamos de tomar cuidado com isso, meus irmãos. E o outro ponto é o sincretismo, que é a mistura das práticas religiosas não cristãs ou as invenções nossas com o culto bíblico, sob o pretexto da boa intenção ou da relevância cultural. Isso nós também praticamos sem saber, como Wesley já disse, defendemos algo que nós sempre fazemos assim, sempre foi assim, porque agora eu vou fazer diferente, tudo. Então, que o Espírito Santo possa também nos dar essa humildade intelectual de compreendermos o que nós temos feito que não deve ser mais feito, e o que não temos feito que precisamos de fazer, né, meus irmãos? E caminhando para o fim, ao segundo mandamento. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar mais força? E as razões anexas para o segundo mandamento, para lhe dar mais força, contida nessas palavras: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. E o seu direito de propriedade em nós, o seu zelo fervoroso pelo seu culto e indignação à apostasia religiosa, tendo por inimigos os violadores desse mandamento e ameaçando puni-los até diversas gerações. E tendo por amigos os que guardam muitas gerações. Meus irmãos, isso é lindo e desesperador. Êxodo 34, 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. É um Deus zeloso. Esse versículo declara que o nome do Senhor é zeloso. Ele é um Deus zeloso. Isso significa, seu zelo é a razão pela qual ele se indigna contra o culto falso. Pois ele é a forma como é adorado, meus irmãos. Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Essa passagem expressa o desejo de Deus de que seu povo o tema e guarde seus mandamentos, para que lhes vá bem, e eles e aos seus filhos. E isso ilustra a promessa de misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam seus preceitos, contrastando com a ameaça de punição para os que aborrecem. A obediência traz bênçãos geracionais. E aqui, meus irmãos, vale a gente destacar, é o seguinte: nós, quando vemos essa promessa de Deus em relação aos que guardam e aos que desprezam esse mandamento, nós conseguimos ver o zelo de Deus no culto. A ira de Deus quando o culto não é feito como ele quer. E a gente vê isso, meus irmãos, em toda a Bíblia. Mas isso fica muito mais evidente no Antigo Testamento. Ciumento é um Deus que exige exclusividade em sua adoração. É curioso isso? E nós vamos conversar ainda um pouco mais antes de finalizar.
porque essa questão geracional. Eu, por exemplo, a minha família e a família também dos irmãos, que vai ter esse anseio por ensinar os filhos a verdade, por ensinar os filhos o que a lei diz, o que a Bíblia diz. E eu creio, meus irmãos, como diz aquele texto de Provérbios, agora me fugiu, mas está anotado aqui na frente, nós vamos chegar lá, mas que fala que ensinai o caminho que o seu filho vai andar e ele não se desviará dele. E basicamente é isso, meus irmãos. Que o amam, que cumprem os mandamentos, é real, meus irmãos, é real. É uma promessa real, não é uma ilusão. E o contrário também é real, meus irmãos. Se o Espírito Santo não entrar e transformar a mente daquele que despreza o culto ao Senhor, ele e suas gerações repetirão o mesmo erro. Isso é igual aquele caso de também vai ter diabetes. Mas isso não é porque é diretamente uma coisa espiritual, mas porque ambos têm a mesma prática, costumes, e a tendência é que eles sofram os mesmos problemas advindos desses costumes. E aqui, meus irmãos, a gente consegue ver essa evidência dessa promessa de Deus nesse sentido, que isso vai acompanhar as gerações, para o bem, bem como para o mal. O zelo de Deus nos ensina que a forma como o adoramos é importante para Ele. A ameaça de punição geracional não significa que Deus pune os filhos pelos pecados dos pais de uma forma injusta, mas que a idolatria e o culto falso estabelecem um padrão de apostasia que tende a ser seguido pelas gerações seguintes, a menos que haja um arrependimento genuíno. E essa promessa de misericórdia, por outro lado, ela encoraja a fidelidade e a pureza na adoração. Passagem que eu disse, Provérbios 22, 6. Então, meus irmãos, não é que há uma punição. Eu não sou punido, não é porque o meu pai cometeu o pecado. Eu sou punido porque, além do meu pai ter cometido o pecado, eu cometo também o mesmo pecado. Eu insisto em trilhar o mesmo caminho, certo? Ao menos que haja um arrependimento e uma mudança de postura, eu continuarei amaldiçoado. Mas é por mim, não pelo meu passado, mas porque eu carrego a a tradição da minha família. E essa promessa de misericórdia na adoração. Ensinai ao seu filho o caminho que ele deve andar e ele não se desviará dele, meus irmãos. Eu vejo isso como uma promessa do Senhor. De fato, os filhos da aliança são salvos. São salvos. O filho do crente é sim um crentinho. O filho do crente verdadeiro é sim, meus irmãos, um crentinho e se tornará um crente para honra e glória do nosso Senhor. Concluindo, o segundo Irmão, mandamento nos apresenta, sim, só um comentário. Os cânones de Dort, eles tratam sobre essa doutrina mesmo dos filhos da aliança de uma forma muito profunda e pastoral também, de uma forma muito carinhosa, com os filhos dos crentes. Ao dizer mesmo que os filhos da aliança é, são sim, é, membros da aliança pela fé de seus pais, que eles são sim salvos por Deus, de uma forma bíblica, eles argumentam biblicamente, né, mas com um objetivo bem pastoral mesmo, de tranquilizar, por exemplo, os pais de bebês natimortos, de abortos, de bebês que morrem, né, e que eram crentes, né, de pais crentes, de bebês que passam por essas situações. Então é uma doutrina reformada, exposta ali no Sínodo de Dort com muita profundidade e amor, essa doutrina dos filhos da aliança. Você mesmo comentou um dia comigo, né, sobre isso, e eu estava vendo uma palestra hoje no canal Cultura Reformada
da conferência que está tendo sobre, ou teve ou está tendo, sobre os cânones de Dort. E aí, hoje foi sobre a perseverança dos santos e sobre esse aspecto também dos filhos da aliança, e sobre a salvação dos filhos da aliança. E aí, realmente, algo maravilhoso e muito de muita esperança e paz para os crentes, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. Amém. Caminhando para o fim agora, meus irmãos, o segundo mandamento nos apresenta um dos pilares mais profundos da fé reformada. Deus não apenas deve ser adorado, mas ele deve ser adorado somente da maneira que ele ordenou. Devemos adorar o Deus verdadeiro da maneira verdadeira. Ele nos lembra que não somos livres para inventar formas de culto, criar representações de Deus, seguir tradições humanas ou moldar a adoração ao nosso gosto. Deus é o Senhor do culto e nós somos os seus servos. O ser humano, por natureza caído, é uma fábrica de ídolos. E por isso, não apenas cria deuses falsos, mas também tenta adorar o Deus verdadeiro da maneira falsa. O mandamento, portanto, protege não apenas a verdade sobre Deus, mas também protege o coração do adorador, meus irmãos. Isso é lindo. A verdadeira adoração é simples, é bíblica, espiritual, centrada na palavra e regulada por nosso Deus. A adoração falsa é complexa, é humana, é sensorial, é irada pelo eterno. Aplicações, meus irmãos. Temos alguma imagem de Deus em nossa mente que não corresponde à sua revelação bíblica? Busquemos conhecê-lo como ele é. Vigiemos contra a idolatria visível e contra a idolatria invisível, que possamos examinar nossa adoração pessoal. Possamos avaliar o culto comunitário, meus irmãos. Nossa igreja se esforça para seguir o princípio regulador do culto, praticando apenas o que Deus ordenou em sua palavra. Possamos orar pela pureza do culto ao Senhor. Combater o sincretismo. Precisamos de rejeitar toda e qualquer prática religiosa não ordenada e seja invenção humana, mesmo que pareça bem intencionada. A obediência é melhor do que o sacrifício. Que possamos viver com zelo, lembrar do zelo de Deus. Que possamos servir com temor e alegria, sabendo que Ele é um Deus que preza pela fidelidade e pela obediência. É um Deus fiel. E Ele preza pela nossa fidelidade. E que possamos, meus irmãos, por fim, adorar com reverência e santo temor. Devemos adorar a Deus com toda a reverência que Ele exige de nós, meus irmãos. E assim finalizamos o segundo mandamento. Graças a Deus, né? É um mandamento Graças que a quando Deus. a gente lê num primeiro momento, a gente adorar barro, imagem, nada disso, mas quando nós mergulhamos mesmo, sem a nossa vestimenta nesse mandamento, nós vemos quão profundo ele é e o quão pecadores nós somos. Que a idolatria não está só na Igreja Católica Romana, ela está dentro dos nossos corações. Nessa último domingo agora, o Josemar Bessa, ele estava na pregação dele, ele falando, né, que estava com labirintite, aí ele dizendo assim, né, o cuidado que Deus tem com a gente, né, labirintite, né, é uma gotinha que a gente tem dentro do ouvido, se aquela gotinha ela sai, a gente não consegue nem levantar da cama. Então é um cuidado que Deus tem com a gente, que se ele mexe em nós, né, se ele dá um toquezinho assim na gente, aquela gotinha, assim, tu não levanta de uma cama, tu cai no chão por causa de uma gota, né, de água dentro do ouvido. Então a misericórdia que Deus tem da gente todo o tempo, né. Então, como nós temos que ser gratos a Ele por tudo, né? E é muito bom, né? Ter um Deus assim, um Pai assim, né? Graças a Deus. Oremos então, meus irmãos. Nosso Senhor, nosso Pai, diante do Senhor, só nos resta agradecer. Só nos resta nos humilhar
estar diante do Deus soberano, Senhor. Com gratidão, como já disse. Não há nada mais, não há o que exigir. Não podemos exigir nada do Senhor. E nem sequer merecemos pedir, Senhor. Diante do Senhor só nos resta agradecer. Só que Deus, o Senhor é bondoso. O Senhor, por meio de Cristo, nos enxertou na videira. O Senhor nos colocou nele e por isso o Senhor nos chama de filhos. E o Senhor, obrigado por nos guardar. Obrigado por ser o nosso Deus e nos fazer seus filhos. Que especialmente o Senhor abençoe a família do irmão Michael com tudo, Senhor, que te glorificará na família dele. Peço que o Senhor abençoe esposa e filhos, especialmente, que a sua palavra penetre abundantemente neles, Senhor, e também na nossa, na minha esposa e filhos, do Ilha, do irmão Tiago, também no seu trabalho lá, mas que a família dele seja guardada, Senhor, por ti. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estudar as suas escrituras, de conhecer mais o Senhor e de ver quão pecadores nós somos. Que o Senhor nos livre do pecado, Senhor, e nos faça santos como o Senhor é santo. Nós oramos em nome do Filho amado, Jesus. Amém.